Gostaríamos de convidar nesse momento o Dr. Álvaro Almeida, que é presidente também da FAEL. Gostaríamos de convidar nesse momento também o presidente do Sindiloja, o senhor Gilton Moraes. Representando a Câmara Municipal de Vereadores, gostaríamos de convidar nesse momento o vereador Lúcio Carlos, para também compor o tribunal de honra. Representando a Associação Comercial e Empresarial de Palmeira dos Índios, gostaríamos de convidar o presidente, senhor Júnior Delgado. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra a todos que estão aqui para fazer rápidas considerações e uma boas-vindas à plateia, para participar desse momento tão ímpar, não é, para esse momento com que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de já iniciar passando a palavra ao Dr. Ricardo Vitória, que é diretor da Associação Comercial também. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no SESMAC. Queria agradecer a direção do SESMAC, na pessoa do nosso reitor, e queria agradecer à Associação Comercial, na pessoa do Júnior Delgado, que, né, promoveu, juntamente com alguns amigos, esse encontro aqui na noite de hoje, para a gente ouvir um grande alagoano, um grande brasileiro, para falar de problemas que nós estamos enfrentando aqui, né? Quero também agradecer aqui, né, a Câmara de Vereadores, nas pessoas dos vereadores aqui presentes, o Jânio e o Helenildo. Quero agradecer também ao deputado estadual Edival Gaia, ao ex-prefeito Jame Ribeiro, ao presidente, o nosso eterno presidente da OAB, meu querido e dileto amigo Marcos Ribeiro. Queremos agradecer também ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeira dos Índios, meu amigo Leonardo. Enfim, e agradecer a todos os senhores que nos deram a honra de vir para aqui hoje à noite, né, para a gente conversar com Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, uma figura que dispensa apresentações, não é? Quem conhece sabe, né, do cuidado que ele tem com esse país, da preocupação que ele tem com o Brasil, não é? Do que ele gosta do país, do que ele prega de coisas boas para esse país. Algo que merecia, não é? Quem sabe, um dia está nos dando a honra de disputar uma eleição majoritária para esse Brasil, porque Aldo tem bagagem, tem capilaridade e é um nome fora de série. Não é porque é alagoano, não é porque é de Viçosa, mas porque orgulha a nós todos, alagoanos e brasileiros. Quero agradecer também ao doutor Rogério Nonato, enfim, todas as pessoas que estão aqui, desculpem, né, pessoas inclusive que vieram de fora, né, que são daqui, mas que vieram de longe, como a Sheila Amorim, Malta e a sua comitiva. Enfim, vamos aproveitar o Aldo hoje para conversar com o Aldo. O Aldo merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, né? E é uma pessoa que tem conhecimento de causa. Eu passaria agora a palavra ao mestre de cerimônia para ele conduzir a sessão. Obrigado, doutor Ricardo Vitório. Nesse momento, como anfitrião da noite, uma palavra de boas-vindas, nós vamos ouvir o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Palmeira dos Índios, senhor Júnior Delgado. Boa noite a todos. Um prazer grande todos vocês aqui presentes. De antemão agradecer o Alberto aqui, que é um parceiro nosso aqui do SESMAC,
e sem ele a gente não conseguiria fazer esse evento, como tantos outros que a gente já fez. Agradecer imensamente a presença do Dr. Aldo Rebelo. O senhor não sabe a estima que o povo alagoano tem pelo senhor. E a gente tem essa estima também em Palmeira dos Índios. Afinal, Palmeira dos Índios, hoje, pelo que está passando, há uma preocupação latente da ACEP, da Associação Comercial de Palmeira dos Índios. É quanto comércio, serviço, produção de hortifruti, gado leiteiro, gado de corte, produção em geral. A Associação Comercial, como também o Sindiloja, bem como o Breno Malta do CDL, que não pôde estar presente, um motivo maior, a gente tem essa preocupação enquanto comércio. A gente trabalha uma coisa chamada ganha-ganha. Ninguém gosta de ter prejuízo. Ninguém gosta de ser desmerecido. E, à luz da verdade, o que nós queremos é simplesmente esclarecimento. Simplesmente esclarecimento. Eu vou saudar aqui Rogério Nonato, na pessoa de seu pai. Muita estima, viu? E espero que ele se recupere logo. É um grande amigo. Mas a gente, a Associação Comercial e Empresarial de Palmeira dos Índios, a ACEP, no cumprimento de sua missão institucional de representar o comércio, a indústria e os serviços do município, vem a público manifestar apoio aos pequenos produtores rurais de Palmeira dos Índios diante das preocupações relacionadas ao processo de demarcação de terras indígenas que vem sendo debatido e acompanhado em diversas entidades no Estado. Reconhecemos a importância histórica e cultural das comunidades indígenas e defendemos o diálogo democrático, dentro da legalidade, do respeito, da Constituição Federal. No entanto, é imprescindível destacar que qualquer decisão que implique na retirada de limitação do uso produtivo de propriedades rurais, consolidadas há décadas, poderá gerar sérios impactos na economia local, com reflexos diretos sobre o comércio, sobre os serviços, sobre a indústria e o emprego de nosso município. Diante disso, dentro dessa preocupação, que nem eu volto a dizer, queremos tão somente esclarecimento, à luz da verdade, da Constituição, e nada melhor do que o amigo Aldo Rebelo, que tem uma bagagem cultural, política, e um alagoano que nos dá, que você não tem preço, você tem valor. E de já, eu agradeço em nome da Associação Comercial de Palmeira dos Índios pela sua presença e o convite. Eu tenho que parabenizar também o bispo, cadê ele? O bispo foi quem entrou em contato com o Aldo, e se é bispo de Canafisco. E o bispo tinha um contato do Aldo e a coisa casou de uma forma que, para brilhantar a nossa festa, a gente tem que agradecer a você também, bispo. E a gente tem que reconhecer. É um grande palmeirense. E de já, agradecemos a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Júnior, quanto presidente da Associação Comercial e Empresarial de Palmeira dos Índios. Gostaríamos de convidar nesse momento também para compor a frente de honra o senhor Leonardo, que é presidente do Sindicato Rural aqui de Palmeira dos Índios também. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença também do reitor do Instituto Federal aqui de Palmeira dos Índios, o senhor Carlos Guedes. Obrigado pela presença. Nesse momento, representando a Câmara Municipal de Vereadores, gostaríamos também de facultar a palavra ao vereador Lúcio Carlos. Antes do Lúcio falar, eu gostaria já de registrar que a dinâmica do nosso evento vai ser essa abertura quanto frente de honra, e nós teremos a palestra e depois um talk show com perguntas abertas a todo mundo, tá certo? Ah, sim, e encerrando, aí nós teremos um momento de autógrafo aqui pelo nosso palestrante. Senhoras e senhores, muito boa noite. Boa noite a todos. Hoje, motivo de muita honra para a Palmeira dos Índios, está recebendo o ex-ministro, ex-deputado, grande liderança nacional, Aldo Rebelo. Citar também os grandes expoentes desse movimento de luta que não puderam estar presentes, como Adeilson Bezerra,
Aqui presente Valgaia, James Ribeiro, Ricardo Vitório, família Vitório. Também gostaria de mencionar aqui Marquinhos Ribeiro e a família Gama, representando a OAB, e a todos os empresários, comerciantes, e também, em especial, aos agricultores que hoje estão aqui presentes. É muito bom vê-los, porque vocês são o motivo desse movimento anti-demarcação. Citar também os meus colegas de Câmara de Vereadores, Helenildo Neto e Jânio Marques. Com o vereador Jânio, nós chegamos hoje de madrugada de uma luta lá em Brasília, onde pudemos visitar a bancada federal e ver de perto como as coisas acontecem. Estava até relembrando um pouquinho aí com o senhor Aldo Rebelo, que a luta lá, cada um vai buscar o seu espaço, cada um luta pelo seu objetivo. E nós, a nossa missão era visitar a nossa bancada federal, e isso a gente fez. Foram 2 dias muito intensos, e esse é o trabalho da Câmara de Vereadores. Me orgulho bastante de fazer parte de um grupo que está comprometido com essa causa. E, para mim, em especial, tem toda a minha família lá, mas mais do que família e propriedade, a gente tem a nossa história. Então, todos os dias, essa tem sido a nossa missão. Tento cuidar também de todas as outras atribuições de um vereador, mas confesso que essa causa, ela tem o meu foco e tem meu total engajamento. E a todos vocês desejo que aprendam bastante com esse grande líder, Aldo Rebelo, e que ele venha cada vez mais para somar e nos ajudar para que os índios sejam sim reparados, mas que não à custa de quem tanto trabalhou, de quem produz, de quem gera emprego, renda e de quem conquistou suas terras, ou advindas de herança de seus familiares, ou então com muito suor e muita luta. 90% dessas áreas são de pequenos agricultores, nós não temos latifundiários. Agora, lá na viagem que a gente fez, a gente viu movimentos em que existem latifundiários, com áreas 5, 6, 10 vezes maior do que essa pleiteada aqui. Mas, claramente, a terra Chucuru Cariri, em Palmeira dos Índios, é pouca terra para muita gente. Não existem latifúndios. E a nossa luta é justa e vamos sair com a vitória, se Deus quiser. A todos vocês, boa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lúcio Carlos. Gostaríamos de registrar e agradecer também a presença de toda a CEP Mulher, que são essas mulheres empreendedoras que estão aí com a blusa rosa, né? É um núcleo que também faz parte da associação comercial. Registrar e agradecer também a presença da Grazi, lá do Estadão, que tem apoiado a associação comercial, né, nas matérias, incutindo ali todo o nosso calendário de atividades também. Nesse momento, gostaríamos de ouvir também o presidente do Sindicato Rural de Palmeira dos Índios, senhor Leonardo. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer primeiro o convite da Associação Comercial do Júnior. Em nome dele, saudar a todo o comércio, os empresariados aqui de Palmeira dos Índios também. Dr. Ricardo Vitório, Dr. Álvaro, presidente do Senar, da FAEAL, quem coordena o Senar Alagoas, quem eu faço parte também como membro do Conselho Fiscal. É um prazer estar lá no Senar. Lúcio Carlos, representando aqui a Câmara de Vereadores, e em nome dele saudamos os vereadores presentes, enfim, todos os diretores e diretoras, aliás, vereadores e vereadoras aqui, Palmeira. Quero saudar também o nosso companheiro Aldo Rebelo, assim podemos dizer, como já disse o Lúcio, que foi deputado federal, presidente da Câmara, ministro. É um prazer recebê-lo em Palmeira dos Índios, principalmente para conversar e debater sobre o tema tão importante para o nosso município, que é a questão indígena. O nosso sindicato, ele tem 63 anos de história aqui em Palmeira dos Índios, vereador. Ele foi criado num contexto de ditadura militar. A gente enfrentou, naquela época lá, eu não estava nem aqui ainda, mas muitos companheiros nossos e dos senhores
travaram essa batalha em criação do sindicato como saída, porque naquela época as categorias não podia discutir. Então, a forma de eles terem os seus direitos era através da criação do sindicato. E ainda hoje, o sindicato continua fazendo essa luta. Muitas vezes, eu converso, hoje, conversando com o Júnior, o sindicato, como qualquer instituição, tem um CNPJ que precisa ser preservado. E aí, a luta do sindicato aqui em Palmeira dos Índios é mais que uma luta na diplomacia. A gente não tem ido para os embates, os enfrentamentos, exatamente porque nós entendemos que os índios têm o seu direito e os agricultores também têm o seu direito. E aí, todos são agricultores familiares. Os indígenas em Palmeira dos Índios são agricultores familiares. E os agricultores, por sua vez, já estão dizendo que são. Então, Palmeira dos Índios travam uma luta de pobre contra pobre. Como disse o Lúcio, em Palmeira dos Índios não tem quase ninguém que tenha 2 módulos rurais. Em Palmeira dos Índios, o módulo corresponde a 35 hectares. 35 hectares, em Palmeira dos Índios, um agricultor familiar, ele tem que ter 264 tarefas de terra. É considerado, nem em Palmeira dos Índios, um latifundiário, um fazendeiro. Então, logo a gente vê quantas pessoas em Palmeira dos Índios dispõem dessa quantidade de terras. Pouquíssimas. Talvez o doutor Ricardo Vitório, que está aqui. Mas são poucas pessoas que dispõem dessa quantidade. Então, deputado Aldo, logo se vê que está se travando uma batalha de pobre contra pobre. E não é isso que a Câmara de Vereadores quer. Não é isso que a Associação Comercial quer. Não é isso que o sindicato quer. Não é isso que a Prefeitura também quer. O que nós queremos é que tenha uma saída justa para ambos. Não é possível, eu acredito, não é possível que a gente faça uma conversa sobre demarcação das terras indígenas sem a participação também dos índios. Os índios discutem demarcação de um lado. Aí nós, agricultores familiares, discutimos, Jânio, de outro lado. Não vamos chegar a lugar. O consenso se dá quando 2 pessoas combinam e concordam com alguma coisa. Se tem uma disputa, isso só causa muito, o que eu quero dizer, causa muitos problemas para a Palmeira dos Índios. A insegurança jurídica que vai ser falada hoje aqui, a gente nem precisa falar disso. Não é só segurança jurídica, não. Eu, Leonardo, que aí ninguém sabe disso, ainda hoje, apenas 3 pessoas que ouviram o senhor da Serra do Candará, que disse a mim, por que você não foi para o evento, aquela caminhada que vocês promoveram? Ele disse, um cara que nem você merece um tiro na cara. Então, é só a questão do comércio? Não, e isso nós vamos ter muito, porque se o sindicato não foi para o evento, Lúcio, logo o sindicato é contra.
As pessoas que não estavam aqui hoje são contra a demarcação. E não é isso. Em 2019, nós já fizemos, desde 2019, que o Sindicato de Palmeira dos Índios, que o Manuel, que é presidente da Federação das Associações, sabe disso, que a gente vem fazendo e trabalhando dentro, como eu disse, da diplomacia e nos bastidores. Nós fizemos um documento em 2023 e encaminhamos ao senador Renan Calheiros. É um documento que baseia todo o VAL, que a gente está ali falando das consequências, inclusive, que podem trazer tanto para indígenas quanto para agricultores familiares. E também apresenta algumas soluções, como é que tem que ser feito. Então, pessoal, nós, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeira dos Índios, é um sindicato que tem hoje em torno de 30 mil associados em Palmeira dos Índios. Só em Palmeira dos Índios nós temos uns 30 mil sindicalizados, desde a sua criação até hoje. É um sindicato que nunca foi omisso, nunca se omitiu nas discussões políticas do município, não é? Dentro da questão da geração de emprego e renda, a gente participa de todas as políticas públicas, todas, desde a emissão do CAF e a construção de uma cisterna, a gente participa em Palmeira dos Índios. E não fugimos da nossa obrigação enquanto representante da agricultura familiar. Estamos aqui a favor da agricultura familiar, defendemos a agricultura familiar e defendemos também a justiça. Que a justiça seja, que esse processo seja, acima de tudo, justo para ambos, tanto para indígenas quanto para agricultores familiares. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Leonardo. Convidamos nesse momento para também fazer uso da palavra o senhor Álvaro Almeida, ele que é presidente da Federação de Agricultura do Estado de Alagoas, a FAEAL. Boa noite a todos. Eu queria que, para ser breve, porque aqui, nós viemos aqui ouvir o Aldo. Então, vocês já me ouvem há muito tempo e eu vou tentar ser muito breve. Saudar a mesa, saudar a todos que estão aqui, na presença do Aldo, na pessoa do Aldo. E eu quero me referir só um pouquinho, Aldo, no que falou o nosso amigo presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Uma luta de pobres contra os pobres. Porque quando nós vamos a Brasília discutir o assunto, aqueles que estão contra nós dizem que nós fomos para lá, Aldo, defender os coronéis do Nordeste. Mais uma vez, defender os coronéis do Nordeste. Então, esses que fazem essa legislação, que estão querendo fazer essa coisa aqui em Palmeira dos Índios, eles não sabem nem onde é Palmeira dos Índios, o que está acontecendo. Na audiência que foi realizada na Assembleia, foi uma senhora, que me falha o nome agora, Dona Lulu, 93 anos, Aldo. Ela dizia que tinha 22 tarefas e que 11 filhos vivem lá plantando bananeira, mandioca, jaca, manga. Então, veja, essa turma que está aí, a FUNAI com a polícia, amedrontando esse pessoal, isso é um absurdo, Aldo. Eu sei que você está super inteirado no assunto, vai abrilhantar todos os nossos conhecimentos, mas eu queria só, para terminar e ser bem breve, dizer que todos nós sabemos, houve uma votação no Senado, o Senado modificou a legislação, e isso, presidente, você está preocupado que isso foi discutido sem a participação dos interessados. Houve uma criação no artigo 231, e Aldo sabe disso, o parágrafo 8º, onde diz que essas discussões, todos os interessados têm que participar, o governo, os produtores, os índios, para que numa discussão ampla, divergindo, a gente possa encontrar a melhor solução. Mas isso não pode deixar de existir. Isso é um absurdo que está acontecendo nesse Brasil. Me perdoe dizer, o STF hoje é quem manda nesse Brasil, é quem legisla, é quem o Senado aprova, a Câmara aprova, mas vai lá e é inconstitucional e fica por isso mesmo. Então,
Quando meu pai era advogado e advogou muito aqui em Palmeiras, naquela época era dificuldade muito grande, Aldo. Ele saía de Mar Vermelho, ou para Paulo Jacinto pegar o trem e vinha para cá. Ou em 2 cavalos, que eu me lembro bem, que era o Furioso e o Bandolim, fazer a advocacia aqui em Palmeiras dos Índios. Mas meu pai dizia que quando ia fazer as sustentações nos tribunais, ele ficava nervoso, porque lá estavam os probos, estavam os homens de dignidade, estavam os homens que conheciam realmente o direito. Hoje, a gente não quer nem fazer as defesas nos nossos tribunais, com raríssimas exceções. Então, Aldo, eu desejo que você agradecer a sua presença, é muito importante. Você é um homem de credibilidade hoje nacional. Não estou dizendo isso porque você está aqui, não. Eu digo isso sempre porque, embora lhe conhecesse muito tempo, tem um episódio que eu gostaria de registrar aqui. Aldo foi o relator do nosso Código Florestal, e eu não tinha intimidade nenhuma com o Aldo, mas já era o presidente da Federação da Agricultura, e quando o Aldo declarou que ia fazer as audiências públicas, a primeira foi na Assembleia do Estado de Alagoas, e eu fui lá apavorado. Esse homem vai acabar os produtores, vai ficar horrível. E preparei um contraditório, porque eu pensava que houve uma coisa que ia nos massacrar. E preparei aquela coisa, alinhei a meu posicionamento, e quando o Aldo falou, ele não vai lembrar disso, eu não tinha mais discurso, apenas o parabenizei, e fiquem os senhores sabendo que se acham que o Código Florestal é ruim, muito pior se o Aldo não estivesse à frente, na defesa dos interesses, não dele, mas dos interesses de nós que produzimos, que nós que geramos emprego, que nós que geramos renda. Eu disse que ia falar pouco, já estou falando muito. Mas eu queria só para terminar dizer o seguinte, passou no Senado, vai ter um litígio com o STF, mas vamos brigar, uma boa briga, para passar na Câmara do jeito que passou no Senado. E para isso, é preciso que todos nós, temos as nossas preferências eleitorais no Estado de Alagoas. Então, cada um procura o seu deputado federal, e ele tem que se comprometer com o produtor rural. É preciso que se acabe na política de votar nos compadres, nos pedidos das comadres. A política, nós não precisamos que preocupar com o presidente da República, nós precisamos preocupar, e Aldo sabe disso, com um legislativo forte, com a Câmara forte, com o Senado forte, que possa nos representar. Então, vamos procurar os senhores deputados para que eles mantenham esse texto que foi aprovado agora no Senado, porque senão nós não teremos compromisso com nenhum deles, que o nosso grande vereador pode ter suas preferências, mas nós temos a preferência daqueles que nos defendem. Eu vou deixar o Aldo, senão eu vou tomar o tempo do Aldo. Nós estamos querendo aqui ouvir o Aldo. Muito obrigado, doutor Alvo. Gostaríamos de facultar a palavra também e ouvir o presidente Cindy Loja, o senhor Gilton Alves. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando o Cindy Lojas de Palmeiras dos Índios e também a Federação do Comércio de Alagoas. Nós que fazemos o comércio, né, Júnior, o CDL e a Associação Comercial, se preocupa demais com o empresário, com o comércio de Palmeiras dos Índios e com essa situação que já vem se arrastando aí há décadas já, né? Eu que acompanho isso há muito tempo. Não está sendo fácil. Ser empresário não é fácil. E ser empresário em Palmeiras dos Índios é muito difícil. E com essa situação que está acontecendo, com essa demarcação indígena, vem preocupando muito, não só os agricultores, mas sim também o comércio. O comércio está parado, porque nós dependemos desse povo que produz, né? Os agricultores, os proprietários de terra que têm frutas, né? Que vêm vender banana, laranja, jaca,
manga, que eu sou feirante, todo sábado eu estou na feira. E não pichincho não, viu? Quanto é? É R$2, toma os R$2. Porque eu sei o quanto é difícil aquela fruta, aquela verdura chegar até ali. Então, é essa a missão, né? E agradecer e parabenizar ao senador Aldo Rebelo, dizer que eu sou um admirador, inclusive tive recentemente assistindo uma palestra em uma TV e saí filmando e mandando para todo mundo. Não foi não, Júnior? Porque eu creio que todos nós aqui vai ficar apreendido nas atenções das suas falas, que eu sei o quanto o senhor tem conhecimento dessa causa e em defesa, como disse o nosso presidente Álvaro, em defesa e em preocupação com o nosso país. Então, parabéns, muito obrigado, estamos juntos. Senhoras e senhores, nosso palestrante de hoje é escritor, ele presidiu a Câmara dos Deputados, foi relator do Código de Defesa Florestal Brasileiro e ministro nas pastas de Coordenação Política e Relações Institucionais, do Esporte, da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Defesa. Foi secretário da Casa Civil do Governo de São Paulo e secretário de Relações Internacionais do município de São Paulo. Senhoras e senhores, vamos receber com muito carinho a salva de palmas o deputado Aldo Rebelo. Nesse momento a gente já também agradece e desfaz a frente de honra. Boa noite, senhoras e senhores, minhas amigas e meus amigos da Princesinha do Sertão Alagoano. Eu sou de Viçosa, morava na zona rural, estudava para o exame de admissão, acordava cedo e acordava ouvindo a Rádio Sampaio, ouvindo o Coronel Ludogero, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino. Houve aqui também um parente meu, um Rebelo, que foi vereador, foi jornalista, cronista, Zé Rebelo. Isso, Zé Rebelo Torres. Eu sou Rebelo Torres, esses Torres são da mesma família dos Rebelo. E recebi também o título de cidadão de Palmeira dos Índios, que me foi concedido pela Câmara Municipal do vereador Salomão Torres. Portanto, falo aqui como alagoano e como palmeirense honorário, tá certo? Agradecer aqui os amigos que me convidaram, o Ricardo, o Júnior, aqui da Associação Comercial. Agradecer também a presença aqui do presidente Leonardo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Agradecer o Gil, do Sindilojas. Agradecer os nossos vereadores, o Lúcio, o vereador Jânio, o vereador Helenildo Neto, que lembra meu querido amigo, ex-deputado e ex-prefeito Helenildo Ribeiro, o James, que também está aqui, e amigos que estão por aqui. E dizer que nós tratamos de o Val Gaia, que está aqui conosco também, de um tema de grande relevância, Júnior, e de grande atualidade, e que, infelizmente, divide o nosso país em torno de uma causa que deveria unir o Brasil, que é a proteção dos nossos irmãos indígenas, que são aquele grupo que, na conformação da sociedade nacional, ficou mais distante de ser integrada à plena cidadania no nosso país. Principalmente na Amazônia, as populações indígenas amargam os piores indicadores sociais. A Amazônia
carrega os piores indicadores sociais do Brasil. A região mais rica do Brasil é a mais pobre. A região mais rica, que tem a maior fronteira mineral do mundo, a maior fronteira de água doce do mundo, a maior fronteira de agropecuária do mundo, a maior fronteira de biodiversidade do mundo, é a região do Brasil que tem a maior taxa de mortalidade infantil, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de doenças infecciosas, os piores indicadores de saneamento básico, de água tratada por domicílio, de luz elétrica. E dentro da Amazônia, os piores indicadores estão nas populações indígenas. Cidade de Uiramutã, lá no Roraima, que eu conheço, segundo o IBGE, lidera o analfabetismo no Brasil. É a cidade que tem mais de 90% de indígenas. O prefeito é índio, o vereador é índio, o secretário é índio, é todo mundo índio. Mas traz os piores indicadores. E por quê? Porque mostra que essa campanha de ONGs internacionais, isso não é para proteger indígena nenhum. Isso protege os próprios interesses. Senão, você não tinha essa situação que nós temos lá na Amazônia. A situação aqui eu conheço bastante, porque eu tinha um professor de antropologia aí na UFAL, quando eu estudava direito, o professor Clóvis Antunes, que nos trazia aqui para visitar e entrevistar e conversar com as lideranças indígenas aqui de Palmeira dos Índios. E essa população está plenamente integrada, não apenas à vida social, à história de Palmeira dos Índios. Eu me dei ao trabalho hoje de dar uma olhada ali. A bandeira de Palmeira dos Índios tem um casal de índio, uma índia e um índio. Aí eu fui olhar o brasão, também tem um casal de índios, uma índia e um índio no brasão da cidade. Aí a presença já está no nome da cidade. Aí você vai examinar personalidades de Palmeira dos Índios, de origem indígena, você vai encontrar um jogador do Corinthians, lá do ano 2000, nascido aqui em Palmeira dos Índios, campeão muitas vezes pelo Corinthians e por outros clubes, jogou no Goiás, jogou no exterior. Então, isso tudo está integrado por aqui. Você não tem que encontrar uma solução dividindo a cidade, criando essa confusão que aparece, de gente que eu acho que nem conhece a história de Palmeira dos Índios. Como é que você vai criar uma confusão dessa? Você querer demarcar uma área que vai atingir milhares de pequenos produtores rurais? O que é que você vai fazer com essa população, meu caro Leonardo? São pequenos produtores, mais de 90%, até 10 hectares, James. O que é isso? É um pequeno produtor, como ele disse, num módulo de 35 hectares, quem é que tem 2 módulos ou mais? Quem tiver aqui já é um grande fazendeiro, para as dimensões do município. Então você tem esses pequenos proprietários que agem para produzir essa coisa mais necessária da agricultura familiar, hortifruti granjeiro, que atende Palmeira, atende aqui a Redondeza. Você vai imobilizar tudo isso? Por que motivo? Por que razão? 2/3 da área do município, em Alagoas, os municípios são todos pequenos. Como é que você vai criar uma confusão dessa? Você não tem outra solução para isso? Claro que tem. É porque as pessoas acham que a solução está lá em Brasília, no antropólogo da FUNAI, ligado a interesses não sei de onde, que quer resolver o problema, não apresentando uma solução, mas criando e agravando problemas que já existem. Ou seja, isso é uma situação que decorre de uma interpretação que foi revogada da Constituição do país. A Constituição tem lá um artigo 231, que diz que as terras efetivamente ocupadas por indígenas, deveriam ser demarcadas pelo governo federal. Pois bem, o verbo está no presente do indicativo. O verbo não diz que terras preteritamente ocupadas deveriam ser demarcadas, porque isso ia criar uma confusão muito grande. A partir da cidade onde eu vivo, que é São Paulo. São Paulo goza da ideia falsa de que é uma cidade italiana. Não tem nada de italiano São Paulo. De italiano em São Paulo tem o maior time da cidade, que é o Palmeiras. Modesta parte. Mas que foi criado por italianos. São Paulo é uma cidade criada pelos indígenas. Você quer saber?
Vá atrás dos nomes dos bairros. Morumbi é italiano. Itaquera é italiano. Anhangabaú é italiano. Ibirapuera é italiano. Mandaqui é italiano. Não tem nada de italiano. Os italianos chegaram ali tem 150 anos. São Paulo foi criada a partir do casamento de uma princesa indígena, a Bartira, filha do maior cacique da região, que era o cacique Tibiriçá, casou com um português chamado João Ramalho. Do casamento nasceram muitos filhos e o avô, que era o chefe indígena, deu as glebas para cada um dos netos, mas já eram mestiços, já eram o que eles chamavam de mamelucos, que eram os filhos das Índias com os portugueses. E como o indígena não conhecia a monogamia, o português podia casar com várias índias, porque o índio queria ter um cunhado que dominasse as técnicas da agricultura, que tivesse a noção de logística, e era o cunhadismo. Então, esse João Ramalho tinha 5.000 cunhados. E todos eles entravam a serviço dele nas guerras. Ele era o chefe militar de todos esses cunhados, armados de arco e flecha. E São Paulo nasceu daí. E os bandeirantes eram os filhos dessas índias com esses portugueses. E eles saíram criando ali. Se você for atrás de Sorocaba, de Santana do Parnaíba, depois de Cuiabá, de Curitiba, eles saíram povoando o Brasil. Era essa gente que era a mistura de índio com português, que não se considerava índio, porque o índio não tinha ele como índio, porque o pai não era índio. Mas o português também não considerava português, porque a mãe era índia. Então ele teve que buscar uma outra identidade. A identidade que existia era uma, brasileiro. Agora ele sem negar a identidade do pai nem a da mãe. Então ele era meio índio, porque a mãe era índia, e meio português, porque o pai era português, e assim ele foi vivendo. Falando o idioma da mãe, porque era criado pela mãe. Esse povo não falava português, eles falavam tupi. Por essa razão é que o tupi espalhou-se pelo Brasil inteiro. Tudo recebeu o nome de tupi. Os rios receberam o nome de tupi. Os pássaros receberam o nome tupi. As montanhas receberam o nome tupi. Muitos municípios receberam o nome de tupi. A geografia, tudo isso você vai olhar, Rio Paraguai, Paraná, Paraíba, Parnaíba, as cidades, Araraquara, Araçatuba, Itacoaxetuba. Tudo isso era nome indígena dado por esses filhos de índias com portugueses. Então, isso está junto há quatro séculos, que isso foi se juntando principalmente aqui no Nordeste. Porque quando os portugueses iam para aqui, era uma atividade de risco, era uma viagem muito longa, tinha muito naufrágio. Eles não iam trazer uma mulher, uma esposa, no meio de uma aventura dessa, eles vinham sozinhos. Quando chegavam aqui, homens, jovens, muitos solteiros, o que acontecia? Quais as mulheres que tinha para casar? Só as indígenas, não tinha outra mulher por aqui. Não tinha portuguesa, nem italiana, nem japonesa, nem francesa, nem inglesa, era mulher indígena. Todos foram casando com mulheres indígenas. Lá em Viçosa, na minha cidade, se você reunir todo mundo depende de uma índia. Maria Barbosa, que a Índia não tinha nome português. O padre, para casar, batizava. Dizia, você vai ser Maria Barbosa, Maria Quitéria, Maria... E batizava, porque o índio não registrava o filho em cartório, e nem batizava com nome católico. Então, todo mundo descende dessa Índia. Todo mundo tem um parentesco lá atrás com uma indígena, porque eram as nossas avós remotas. Nossas avós eram essas indígenas. Então, nós estamos, minhas amigas e meus amigos, integrados há muito tempo. Por isso aqui é que nossa sociedade, o Floriano Peixoto, que foi o nosso consolidador da República,
ele se dizia um caboclo alagoano. O que é que você é, Floriano? Sou um caboclo alagoano. O caboclo é o índio com o português. Era assim que se chamava. E você olha na fisionomia do Floriano, você vai ver a presença indígena ali estabelecida. Portanto, o Brasil não pode aceitar a divisão do nosso país entre uma parcela da população que é indígena e a outra que é inimiga dos indígenas. Ou você é indígena ou você é um explorador e um opressor dos indígenas. Isso no Brasil não funciona desse jeito. Isso no Brasil não é assim. Tá certo? O caminho que o Marechal Rondon defendia era o caminho da integração. De integrar os indígenas à sociedade nacional. Eu acho que aqui em Palmeira dos Índios já há uma integração muito grande. O indígena não vive mais aqui como o Yanomami vive, da coleta e da caça. Amanhece o dia, eu conheço as aldeias Yanomami, visito, amanhece o dia, ele sai atrás de uma caça. Para voltar umas 2, 3 horas da tarde, para assar ali, comer com uma mandioca assada e viver disso. É uma refeição diária. Eu fui acampar uma vez, lá com minha mulher, meus filhos, e acordamos 7 horas da manhã, achando que ia ter um café da manhã. 9, 10, 11, 12, nada. Digo, não, vai ter o almoço. 1 hora da tarde, nada do almoço. Quando foi lá para as 4 horas, aí tem a refeição, depois que eles voltam da caça, assa um bicho, cozinha ali uma mandioca e tem aquela refeição. É desse jeito que funciona. Não é mais a realidade aqui, tá certo? Aqui ninguém mais vive da coleta e da caça, não tem mais nem onde caçar, tá certo? Se algum desse pessoal aí resolver caçar, é capaz do IBAMA mandar prender. A Polícia Federal chega, não tem mais caça, e nem tem mais coleta. Vai coletar o quê? Tá certo? Aonde? Então é uma vida já completamente integrada. Você tem que dar solução para essa vida integrada. Porque mesmo lá nos Yanomami, eles não querem mais viver caçando e atrás de uma semente aqui, uma mandioca acolá. Eu chego lá, eles dizem, ministro, arrume uma espingarda 20, que é uma espingarda de caça média, calibre 20. Ele diz, porque correr atrás dos bichos com arco e flecha dá muito trabalho, é muita boca para alimentar, é muito menino para comer. Você sai correndo atrás de um cateto, de um veado, de uma paca com arco e flecha, é muito difícil, eles querem uma espingardinha de caça. É isso que eles pedem. Para mim, os caciques pedem uma espingarda de caça. E pedem equipamento agrícola para usar na terra. Por que é que tem com aquela tecnologia primitiva da coivara, de queimar aquilo ali, arrebenta com o solo, dá 2, 3 safras, depois tem que queimar outra mais adiante? Eles não querem mais isso. Eles querem a incorporação da tecnologia. Você vai lá no Yanomami, a mãe chorando, porque dizendo, oh, minha filha não quer mais viver aqui dentro da mata. A menina quer se integrar com outros jovens, conviver com outros jovens, não quer mais andar de tanga dentro do mato, quer usar uma roupa, uma calça jeans, uma roupa. Por que isso não pode ser permitido? Tem que integrar a sociedade como um todo, tem que ter rádio, televisão, celular, tem que ter essas coisas. Chega lá, não pode ter isso porque vai mudar a cultura deles. Eu digo, você pode ter, falo lá para a menina da ONG, você pode ter televisão, celular, automóvel, elevador, escola boa na cidade, e eles têm que ficar aqui, sem água, sem luz, dentro de uma maloca, pouco maior do que isso, com as portinhas bem estreitas, cada um tem o seu foguinho ali dentro, uma fuligem, uma fumaça. Digo, pessoal, tuberculose, eu vou lá nos Yanomami, volto, chego lá em São Paulo, meus amigos do Hospital das Clínicas dizem, faça um exame de tuberculose imediatamente, que você vem de uma área de alta infestação de tuberculose. Aí faz aquele negócio que tem que furar a pele, para ver se fica de uma cor vermelho, roxa, sei lá o quê. Graças a Deus, nunca deu o que eu tinha, não, mas o risco existia. Então, eu acho que essa situação foi criada a partir desse movimento de mudar a interpretação do artigo 231. Porque a partir do momento que você pode reivindicar
as terras que foram ocupadas no passado, acabou o limite. Porque no passado foi ocupado muito. Se for lá em Viçosa, os descendentes dos Cambembe podem reivindicar. Eu até entro no meio, também quero uma minha parte, já que a minha tataravó foi uma índia, eu digo, eu quero o meu pedaço também. Lá em São Paulo, tem um amigo meu, faleceu recentemente, o deputado Cunha Bueno, que ele descende dessa Índia, lá de 1500. E ele gosta tanto dessa descendência que botou o nome no neto de Tibiriçá e na neta de Bartira. Quando surgiu essa ideia de poder reivindicar as terras do passado, eu disse, Cunha, reivindica o Morumbi para os teus netos, porque é a área mais valorizada da cidade. Se eles conseguirem um pedaço, não vão precisar mais trabalhar para sobreviver. Agora cria-se essa confusão, tá certo? Agora a Câmara está tentando, o Congresso está tentando resolver de que forma? Porque o entendimento que havia era esse. Pelo menos durante todos os 24 anos que eu fiquei ali na Câmara, o entendimento era que só as terras ocupadas é que podem ser reivindicadas, onde os índios estão. Do passado é outra coisa. Não sei que se prove que foi tomada à força, que foi esbulho, aí a justiça resolve. Mas só pode demarcar aonde eles estão efetivamente presentes. Aí entraram no Supremo, o Supremo disse, não, a compreensão é outra. A compreensão é que pode sim ser reivindicada a terra do passado. Aí o Congresso foi e votou uma lei, depois da decisão do Supremo. A lei do Congresso reafirmou a existência desse marco temporal. Aí o país passou a viver uma situação absolutamente anormal. Por quê, Val? Porque é o seguinte, o Brasil passou a ter duas decisões conflitantes de dois poderes distintos sobre a mesma matéria. O Congresso dizendo que vale o marco temporal e o Supremo dizendo que não vale. E sabe o que é que acontece? As duas decisões estão em vigor. E o ministro Gilmar Mendes, cuidadoso, porque não pode revogar a decisão do Supremo, mas não quis afrontar o Congresso. E não revogou a decisão do Congresso, não ditou que ela era inconstitucional, como é inconstitucional, porque tem uma decisão do Supremo. Aí ele não revogou a decisão do Congresso, não atendeu ao pedido do PSOL, do PT, para tornar inconstitucional a decisão do Congresso. Ficaram as duas decisões. Diante disso, eu tinha dito para os congressistas, para os meus amigos, eu digo, vocês não vão resolver isso dessa forma, vocês têm que apresentar uma emenda à Constituição, porque a emenda à Constituição não pode ser declarada inconstitucional. É uma solução que vai resolver o problema, porque é uma emenda à Constituição, ou seja, entra na Constituição a constitucionalidade do que já é constitucional, porque o artigo 231 já diz que esse marco temporal está em vigor. Mas se o Supremo acha que não, faz uma outra emenda e apresenta isso. É essa emenda que está sendo votada no Congresso, que foi aprovada no Senado e acho que agora vai para a Câmara. O professor Alberto Mafra está aí ainda? Acho que saiu. Para agradecer a sessão do auditório aqui do SESMAC. Portanto, o que acontece é que o Congresso aprovou essa emenda à Constituição, o Congresso ainda não aprovou. O Senado aprovou, vai para a Câmara, tem que aprovar em duas votações, nas duas casas. E aí, o Supremo não pode mais fazer nada, porque aí já passa a fazer parte da Constituição. Mas, enquanto o Congresso não aprova, o Supremo está votando o recurso da inconstitucionalidade da decisão anterior do Congresso, que é um projeto de lei. Mas isso não tem problema. Isso aí o Supremo vai fazer, mas quando a PEC, a emenda à Constituição, for aprovada, passa a vigorar a emenda constitucional. O que é um absurdo, porque é o ativismo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal quer decidir sobre tudo. Hoje, há na Constituição um capítulo da Constituição tratando da vaquejada.
Tinha necessidade de vaquejada e bater na Constituição? Por que vaquejada foi para a Constituição? Por um absurdo do Supremo Tribunal Federal, porque uma ONG e um promotor lá do Ceará entrou no Supremo pedindo que a vaquejada fosse declarada inconstitucional. Veja só. Deixa eu terminar. Aqueles ministros do Supremo não têm ideia nem como se sobe num cavalo, se é de lado, pela frente, por trás, não tem ideia. Não sabem o que é vaquejada, não sabem. Eles leram Câmara Cascudo, eles sabem por que a vaquejada existe como expressão cultural, mais do que como uma atividade econômica, de pequeno e médio porte. Você não tem uma multinacional, o banqueiro da vaquejada, é uma atividade econômica que mobiliza pelo país afora, aqui chama vaquejada, lá em São Paulo chama rodeio. Pois bem, o Supremo reúne 11 ministros e declaram a vaquejada inconstitucional, criando um grave problema. Aí chega lá o pessoal e diz, e agora como é que faz? Como é que faz? Agora é o seguinte, só tem um remédio. Para um absurdo, que é a decisão do Supremo, só outro absurdo, que é você colocar a vaquejada na Constituição. Foi feita uma emenda que foi aprovada e a vaquejada passou a ter um capítulo da Constituição. Porque o Supremo deveria desconhecer essa matéria. Pessoal, isso é uma matéria congressual, isso não é uma decisão de Supremo, isso não é matéria constitucional, isso é matéria do Congresso. Recorram ao Congresso. Querem uma lei que proíba a vaquejada? Vão ao Congresso, mas não, o Supremo acha que pode legislar, que pode substituir o Poder Executivo, que pode vetar ministro, como vetou da presidente Dilma, vetou do presidente Temer, do Bolsonaro, vetou um delegado. O Supremo se mete em tudo, obriga o Congresso a legislar sobre o que o Congresso não legislou, invade atribuições do Poder Legislativo, revoga decisões sobre matéria legislativa como impostos. O Congresso votou um decreto legislativo revogando lá um imposto criado pelo governo. Isso é uma atribuição do Congresso. O Congresso, aliás, foi criado fundamentalmente para isso. Desde a sua primeira atividade lá na Inglaterra, o parlamento foi criado para substituir a decisão do rei na criação de impostos. Não é mais o executivo que cria impostos, não é mais o monarca, cria impostos o representante do povo. Elegeram um Congresso para isso. Agora aqui não, o Congresso acha que pode legislar. E revogou a decisão, o Supremo revogou a decisão do Congresso sobre o tal do IOF. Revogou e acabou. Isso cria, naturalmente, uma insegurança, que não é apenas a insegurança jurídica. A insegurança jurídica é a insegurança do pequeno proprietário aqui, do agricultor familiar, em relação a essa demarcação. Isso é insegurança jurídica. Insegurança institucional é quando o Congresso e o Executivo não sabem mais quais são as suas próprias atribuições, porque o Supremo pode legislar, o Supremo pode decidir o que o Executivo deve fazer, então você cria uma insegurança institucional, as instituições não se entendem mais. E isso cria no país uma insegurança para tudo, principalmente para o investimento. O investidor olha e diz o seguinte, eu não sei o que é que o país pode decidir amanhã, porque o Congresso pode decidir uma coisa e o Supremo pode decidir outra completamente diferente. E em conflito, um decide uma coisa, outro poder decide outra. De tal sorte que você cria uma multiplicação de conflitos. Eu conheço bem a Amazônia. Escrevi um livro sobre a Amazônia recentemente, viajo pela Amazônia permanentemente. Eles demarcam terra indígena onde não tem índio. Isso já aconteceu muitas vezes. Tem lá um caso no sul do Pará de 700 mil hectares. Aqui são 7 mil. Lá são 700 mil hectares para 100 indígenas. 100 criaturas. Eu vi e visitei lá. É um amigo meu que é o cacique, o Setetó. O Setetó tem 180 mil hectares para 111
A aldeia dele tem 111 indígenas. 180 mil hectares, lá no Mato Grosso, perto do Rio das Mortes. Eu fui lá, acampei com ele, porque ele, antes de virar cacique, foi criado por um amigo meu, que é fazendeiro lá lá em Ribeirão Preto. Então você tem essas situações, onde tem uma área própria para a agricultura, demarca, ou cria uma unidade de conservação. Onde tem uma área própria para mineração, você demarca ou cria uma unidade de conservação. Você vai ter que enfrentar uma situação dessa. Como é que você vai enfrentar isso? Quando eu era deputado, apresentei um projeto de lei com o deputado Ibsen Pinheiro. Na época, eu estava no PCdoB, apresentei, dizendo o seguinte: demarcação de terra indígena agora é pelo Congresso. A FUNAI perdeu o controle, perdeu o limite. Mas naquele tempo não estava madura ainda a situação, o projeto não prosperou. Agora eu acho que hoje prospera. A FUNAI não pode ter mais essa atribuição, ela pode fazer o projeto, apresentar, e o Congresso é quem vai ouvir as pessoas, vai mediar, vai dizer, oh, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui está exagerado, isso aqui tem gente, agricultor que está, aqui eu soube que tem documento de terra que ainda era antes, quando Palmeira dos Índios ainda pertencia a Anadia, já está na comarca de Anadia, como tem muita coisa de Viçosa que ainda está em Atalaia, no cartório de Atalaia, antes de Viçosa ser emancipada. Tem gente que quer procurar coisa, vai lá no cartório de Atalaia, que a Viçosa pertencia a Atalaia. Então você tem que retirar da FUNAI essa atribuição, porque não tem sido compatível, nem razoável. Eu vejo lá em Roraima, que eu participei na época, era ministro do presidente Lula, disse para ele, esse negócio da Raposa Serra do Sol, isso é errado, isso é uma coisa absurda. Não estava sozinho, não. Mandei lá o Lindenberg Farias, que hoje é líder do PT, mandei ele a Roraima, digo, vá lá e faça um relatório do que você vai ver. Ele voltou e fez um relatório. E fez um memorando ao presidente Lula, não demarque daquele jeito, que aquilo está errado. E apontou todas as brutalidades feitas pela FUNAI, de mandar buscar índio na Guiana, para ampliar a área demarcada, de pegar uma aldeia de 150 índios, botar 50 ali, 50 ali, 50 ali, para ampliar a área demarcada. Isso tudo está no relatório dele, que está disponível na internet. O relatório do deputado Lindenberg Farias. Aí você pega os Yanomami, deram lá uma área maior do que Santa Catarina. Santa Catarina tem 92 mil quilômetros quadrados. A área Yanomami tem 96 mil quilômetros quadrados. Para 20 mil indígenas que não ocupam, por quê? Porque o índio, ele sai no máximo a 20 quilômetros da sua aldeia, porque se ele for, ele não consegue voltar. Ele sai para caçar, para coletar, ele tem que voltar. A não ser quando ele está em deslocamento para ocupar outra área. Mas se ele está ali e sai para caçar e para coletar, é 20 quilômetros no máximo, porque senão ele não volta. Como eles são nômades, às vezes eles se deslocam para ir para outro lugar. Mas essa situação não resolveu o problema dos índios. Agora teve um escândalo da subnutrição, da fome. Por quê? Porque não é a terra que resolve o problema deles mais, tá certo? São instrumentos de sobrevivência que são diferentes e que eles não contam. E fica essas ONGs, aqui em São Paulo, em Londres, Barcelona, arrecadando fortunas, dizendo que estão protegendo os índios, não protege nada, estão lá numa situação terrível, numa situação complicada. Então eu acho que a solução vai vir quando o país entender que você tem que integrar as populações indígenas nos seus diversos estágios. Uma coisa é o índio que ainda é nômade, que ainda é caçador e coletor. Essa é uma situação. A outra coisa é o índio que já está integrado à sociedade. Qual é a aspiração dele? A aspiração dele é a aspiração de todo mundo. Ter escola de boa qualidade, ter saúde de boa qualidade, ter emprego, ter a oportunidade de viver como todos os brasileiros. Essa é a diferença. Mesmo em Roraima, você tem estágios diferenciados. Você tem os índios lá que são os macuxis. Os macuxis, eles já são fazendeiros, eles já têm manejo no gado,
eles têm agricultura, eles não são mais como os Yanomami, que ainda são nômades, ainda têm o estilo de vida do Neolítico, de coleta e de caça, não é ainda o índio agricultor. Aí, por isso que eles não queriam fazer uma demarcação única, juntar tudo, todo mundo. Dizer, ó, cada um fica com o seu pedaço de terra. O Macuxi vai ter lá porque ele quer viver mais como um fazendeiro. O outro quer viver mais da coleta e caça, vai viver assim. Mas mesmo da coleta e caça, como eu disse, ele quer uma espingarda 20. Que é muito lógico, tá certo? Porque você vai correndo com arco e flecha atrás de um bicho que você sabe lá se pega depois ou não. E depois você está lá na aldeia, eles vão chegando com aquele cacho de banana verde nas costas, entendeu? Tudo com as costelas de fora, subnutrida, as índias subnutridas. Não, pelo amor de Deus, essa situação nós não precisamos. E aqui, em Palmeira, a situação, eu acho que ela tem solução. Por quê? Porque o estágio derradeiro é a homologação pelo presidente da República. Porque primeiro aquilo vem do Ministério da Justiça, onde está a FUNAI, acho que está lá até hoje. Não, deve estar agora no Ministério das Populações Indígenas. Era no Ministério da Justiça. Então, você cria um grupo de trabalho para fazer o estudo da área. Esse GT vai fazer as audiências, vai ouvir, vai examinar, mandar equipes de antropólogos, de sociólogos, de demógrafos, de gente para fazer o exame, para saber se de fato aquilo ali é procedente, se a reivindicação é etc, etc. Depois, o Ministério da Justiça, com base nisso, fazia, deve ser hoje o Ministério das Populações Indígenas, fazia o decreto de demarcação. Mas o decreto só passa a valer depois de homologado pelo presidente da República. Tanto é que a área da Raposa Serra do Sol começou lá atrás no governo do presidente Fernando Henrique. O decreto foi assinado lá. Acho que até Renan era ministro da Justiça, se não me engano. Aí aquilo foi demorando, porque o pessoal de Roraima, o governador, a Assembleia Legislativa, os fazendeiros e vereadores e prefeitos disseram, isso aqui vai criar uma confusão muito grande, e o Fernando Henrique não homologou, deixou para lá. Quando chegou no governo do presidente Lula, começou a pressão para homologar. Eu era o líder do governo na Câmara, chamei esse deputado Lindenberg, eu digo, vai lá, faz um estudo, faz um relatório, porque ninguém vai te acusar de ser do partido dos fazendeiros. Você nem é do Norte, você é do Rio de Janeiro, deputado do PT, você é insuspeito para fazer. Ele fez um relatório muito bom, apontando todas as falhas no processo de demarcação, mostrando todas as irregularidades. Eu digo, então, agora você faz um memorando ao presidente Lula dizendo que essa demarcação não pode ser feita. Ele fez, mandou para lá, ficou lá o memorando. Aí eu saí da liderança do governo, fui para o Ministério. Aí retomaram a pressão. Dentro do Ministério ficamos eu e o Zé Dirceu contra. Os outros ministros favoráveis. Eu falei para o presidente, eu digo, vai cometer um grave erro, isso aí é um absurdo. Escrevi vários artigos para os jornais, para o Estado de São Paulo, que depois até publiquei num livro chamado Raposa Serra do Sol, que foi publicado lá por uma editora. E o presidente nos dava razão. Até que numa reunião, veio alguém do Itamaraty e disse, o senhor não quer demarcar, mas quando viajar para o exterior, a cobrança vai ser grande, a sua imagem... Aí o presidente preferiu proteger a imagem do que proteger a justiça. E assinou a tal da demarcação contra a minha... Mas a minha opinião era publicamente divulgada. Inclusive no meu partido, que era o PCdoB. Eu digo que isso é um erro grave que vai ser cometido, pessoal. Isso não vai resolver problema nenhum. Você tem um Estado que hoje só dispõe de 5% de autonomia sobre o seu território, 6%. Roraima. O resto está tudo confiscado. O resto é unidade de conservação, é terra indígena, é o diabo, ninguém mexe com nada. Aquilo fica tudo parado, sem ter uma atividade econômica, sem gerar nada para a economia do país. Então, diante disso, eu acho que a cidade precisa combinar essas duas coisas, né?
encontrar uma solução, mas a solução não pode ser essa. Essa solução, ela cria mais um problema, ela não oferece solução para nada. Então, assim, tem que conter essa solução que a FUNAI encontrou para aqui. E conter a solução é não homologar, o presidente da República não assinar, não publicar o decreto de homologação. Que ele publicou agora, criou mais uma área do tamanho de Sergipe, lá nessa conferência do clima das Nações Unidas. Mas acho que foi lá para a Banda do Pará, não sei se é alguma coisa na Bahia, Mato Grosso, Brasnorte. Quantos? Meu Deus do céu. É porque sai criando terra indígena e unidade de conservação, entendeu? Parque, a cada parque. Eu lembro, eu era ministro, a Marina era ministra. E ela queria ampliar um parque lá na Bahia, com Minas Gerais, de 180 mil hectares para mais de 200 e tantos mil hectares, para expulsar um monte de pequenos proprietários, gente pequena que vivia ali dentro do parque. Aí eu falei com o presidente, isso é um absurdo. O governador da Bahia me mandou uma carta, eu era ministro, eu mostrei a carta para eles. Vai expulsar pequenos agricultores, não vamos deixar fazer isso. Aí o Lula disse, então eu não vou assinar. Mas aí viajou para o exterior, chamou o Zé Alencar e disse, Zé, você assina isso? O Zé Alencar nem sabia o que era. Aí me chamou e disse, Aldo, eu era o ministro da coordenação política. Presidente, deixou isso aqui para eu assinar, como é que eu faço? Eu digo, presidente, isso aí é um absurdo. Eu trouxe a carta do governador da Bahia, mostrando que isso é um completo absurdo, vai expulsar muita gente, não tem necessidade. É só não deixar mais gente entrar, que essas famílias que estão lá, daqui a 20, 30 anos, não estão mais lá. Os filhos vão saindo, vão embora. Não faz essa injustiça, esse absurdo. Aí ele disse, tá bom, então eu vou chamar a ministra Marina aqui para a gente conversar. Você fica? Eu digo, fico. Chamaram a Marina. Marina, tem aqui uma carta do governador dizendo que vai tirar um monte de pequenos proprietários. Podemos fazer um acordo de fazer a demarcação deixando essas famílias lá? Ela disse, não pode deixar, porque vai atrapalhar as trilhas ecológicas. Eu olhei assim, eu digo, essa mulher não tem coração, tá certo? Não tem. O humanismo dela é uma coisa falsa, tá certo? Falsa, isso é um absurdo. Isso aconteceu em outras áreas, lá no Acre. O pessoal do PCdoB falava para mim, Aldo, retiraram essas famílias para criar um parque, não é o Tumucumaque não, é o parque lá da Contamana, Serra da Contamana, que eu não esqueço, porque aprendi com a minha professora Delba Correia, de Geografia, que a Serra da Contamana era o ponto culminante do Brasil, o ponto extremo do Brasil a oeste, lá na fronteira do Peru com o Amazonas. Aí ela tirou o pessoal, aí o pessoal do PCdoB diz, olha, esse pessoal está perambulando pelas cidades, sem ter o que fazer, pedindo esmola, vivendo como mendigos, porque foram expulsos das suas áreas. Com a criação desses parques. Aí você cria uma terra indígena e já tem gente vivendo há 100 anos nessa cidade de Uiramutã. Eu levei a prefeita era do PT, uma moça prefeita de Uiramutã, eu levei ao presidente Lula. E disse, diga aí, prefeito, ao presidente Lula. Ela disse, presidente, o meu avô chegou ali em 1908. Eu sou invasora do quê? Meu pai nasceu ali, minha mãe nasceu ali, todo mundo nasceu ali. O que é que eu invadi, pelo amor de Deus? Como é que vai me expulsar dali daquela região? Aí, dessa forma, eu acho que aqui a nossa bancada de senadores e de deputados tem que ir lá para Brasília e levar o presidente Lula. Eu levei a prefeita lá e tirei a cidade da demarcação. Essa cidade hoje que lidera os índices de analfabetismo no Brasil, Iramutã, mais de 90% é índio, o prefeito é índio, o vereador é índio, o secretário, todo mundo índio lá. Então tem que fazer com que o presidente não homologue isso. E a bancada tem força. Leva lá o presidente da Câmara, o prefeito, a prefeita, né, aqui? Prefeita, o presidente da associação, o presidente do sindicato, leva todo mundo para dizer, isso aqui é uma coisa que não vai resolver nada, isso aqui é um absurdo que está sendo feito. Eu acho
que às vésperas de eleição é possível, né, que isso seja feito. Agora ele precisa ser alertado, porque senão a hora chega lá, esse povo da FUNAI, com a ministra, com as ONGs, com o New York Times, com as embaixadas da Noruega, que é esse povo que manda mesmo nessa política. Não é o Brasil. Essa política é ditada de fora para dentro. Tudo isso é norma que vem de fora, de dentro para o Brasil. Conheço de perto, conheço o detalhe, conheço quem são os personagens. Essa gente não tem nada a ver com o Brasil. Eu era do Conselho de Administração do BNDES. Tinha lá um Fundo Amazônia. Um dia eu perguntei para o diretor, o senhor me traz aqui o relatório de liberação de recursos desse fundo. Ele disse, Aldo, essa liberação não é feita aqui. O dinheiro fica aqui, mas é um comitê de ONGs que decide sobre para onde vai o recurso. Aí eu era ministro da Ciência e Tecnologia e fui ver que não tinha um centavo do Fundo Amazônia para o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Eu digo, por que esse dinheiro vai para a ONG? Por que não vai para o governo, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a Secretaria de Ciência e Tecnologia dos estados, para as universidades? Ah, que é isso? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, né? A justiça aos indígenas não pode ser produzida a partir da injustiça contra os outros, contra os demais. Não pode ser, esse não pode ser o resultado necessário. Você não pode fazer justiça criando injustiças, fazer justiça para poucos, criando injustiças para muitos. Você não pode agir desse jeito. Isso não é solução, isso cria ressentimentos. Isso não cria solidariedade aos nossos irmãos indígenas. Isso só cria mágoa, ressentimento. E isso é o que nós não precisamos no Brasil. Já existe demais esse sentimento no nosso país. Nós não precisamos multiplicar. Então, a forma de não multiplicar é impedir essa solução. E procurar encontrar uma outra solução que seja adequada. E que comporte os interesses de todos, e que não pode ser ditada dessa maneira como, infelizmente, a FUNAI tem procurado ditar. Tá certo? Então, muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a palestra e o excelente conteúdo. Já gostaria de convidar, sem demoras, o Dr. Ricardo Vitório, como diretor da Associação Comercial também, para dirigir e facilitar esse momento, né? Já partindo para o encerramento aqui do nosso evento. Fique à vontade. Mais uma vez, boa noite. Nós queríamos saber se tem alguém que deseja aproveitar a oportunidade e fazer perguntas ao palestrante. Alguém que queira fazer? Levanta a mão. O vereador Helenildo Neto, James Ribeiro, nosso companheiro lá, Eduardo, alguém mais? O presidente da OAB de Palmeira dos Índios, doutor Marcos Ribeiro. Então eu vou chamar pela ordem aqui o vereador Helenildo Neto, por favor. Perfeito. O ministro Aldo está dizendo o seguinte, que vai ouvir as perguntas e depois ele vai responder a todas numa pancada só. Ministro, boa noite. Boa noite, boa noite. Confesso ao senhor que antes de vir, a minha maior dúvida, diante do vasto currículo do senhor, era qual que é o nome de tratamento utilizar, deputado, ministro, presidente, mas como o senhor nos trouxe aqui a informação de que é cidadão palmeirense, então eu queria perguntar ao palmeirense, Aldo Ribeiro, eu tenho certeza que muitos estão aqui, assim como eu, com a oportunidade de ter um momento com uma figura com laço político e todo o conhecimento do senhor, mas eu tomei o cuidado de ler um pouco do prefácio do livro do senhor, até para contextualizar e trazer para a nossa realidade, para poder questionar. E o senhor coloca ali que a nação é o eixo central da organização
da vida social, né? E nisso eu entendo que está subentendido que a nação em harmonia, com os poderes em harmonia. E como bem dito pelo senhor, hoje a gente não tem essa harmonia entre os poderes. Muito pelo contrário, tem uma independência que busca, de certa forma, exageradamente interferir nos poderes um do outro, como o senhor muito bem colocou. E eu tenho certeza que muitas das pessoas, ou praticamente todos que estão aqui, vieram muito na expectativa. Aí vem a minha pergunta, queria saber do senhor, dentro desse contexto da organização da nação e do poder dela em organizar a vida social, e isso traz aqui para a nossa realidade de Palmeira, junto à vivência do senhor e o conhecimento, tanto jurídico quanto a vivência política, o senhor certamente tem analisado esse cenário, o julgamento do STF, esse conflito entre o entendimento do STF, a PEC e a lei do marco temporal. Qual a expectativa, se o senhor teria como dizer algum recado, qual a leitura que o senhor faz de resolução para que esses agricultores que aqui estão, se tem esperança, porque aqui a gente estava em um momento que só um lado falava, até que doutor Ricardo, doutor Adeilson, que hoje não está aqui, Edival Gaia, meu pai, James, a OAB, depois a Câmara, todos se juntaram e começaram a dar voz a esses produtores e proprietários que aqui estão. E eu acho que todo mundo aqui veio com uma esperança e um calor no coração de ouvir a opinião do senhor, desses agricultores, desses pais de família, dentro de todo esse embate e esse imbróglio, essa disputa que está entre legislativo, judiciário e executivo. Há esperança para esse povo? E mais uma vez, eu estou sem querer, para não perder a oportunidade, queria agradecer. O senhor não sabe o tamanho, eu acho que o senhor tem, e aqui, como foi bem dito, o carinho que o povo alagoano tem pelo senhor. A única coisa que o alagoano lamenta é não ter tido a oportunidade do senhor representar Alagoas no Congresso Nacional, mas hoje representa não só Alagoas, mas como Palmeira dos Índios nessa luta, que a gente já deu voz em Palmeiras, já deu voz na Assembleia, e hoje o senhor dá voz nacionalmente, como deu hoje na Bandeirantes. Então, muito obrigado pela força, por dar essa voz à Palmeira dos Índios, a esses agricultores e proprietários. Muito obrigado de coração. Boa noite. Antes de fazer a pergunta, eu queria contar um relato que envolve o senhor na minha vida pessoal. A minha avó era uma pessoa muito bondosa, muito pacífica, e ela me bateu apenas 2 vezes. Uma vez porque eu peguei umas panelas delas e vendi para comprar uma bicicleta, e a segunda vez porque eu estava americanizado e falei que o Brasil não era um país digno de ter uma Copa do Mundo. Ela imediatamente me deu uma surra bem merecida e me educou. E falou que um dos melhores, a pessoa que estava à frente era um conterrâneo meu, que era o senhor, na época que estava lutando contra o Boulos, na época do não vai ter Copa. Isso foi uma coisa que me marcou do ponto de vista pessoal e até do meu apreço que eu tive de me educar. A pergunta é o seguinte: eu faço parte do MBL, que recentemente conseguiu formar o partido e vai lançar o Renan Santos como candidato a presidente. Está pontuando uma campanha, não pode ser pré-campanha ainda, né? Mas nas pesquisas está uma pontuação tímida, mas como a campanha é só daqui ano que vem, tem indicador que tenha algo viável. E cresce dentro da militância um apreço grande pelo senhor. E tinha a ideia de fazer uma nova constituinte, mas é algo quase impossível. Mas, caso isso seja abandonado, uma parte dessa militância queria chamar o senhor para ser ministro das ONGs. Não tem como prejudicar e extinguir algo melhor do que você ser um responsável por aquilo. Boa noite a todos. Eu, como fui criado numa época que não existia
estudo, fui criado sem as leis. Eu gostaria de perguntar ao senhor, por que é que nós estamos sendo muito prejudicados? Leva nome de poceiro a uma pessoa que nós compramos nossas propriedades e paguemos. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, vendendo fruta em cima do animal, porque eu sou deficiente. Eu andava de porta em porta, vendendo banana, vendendo fruta. E hoje nós estamos na nossa residência, se acorda com 2 carros da polícia e 2 carros da FUNAI. E eu gostaria de saber, eu fui criado numa época que nós não tinha estudo, mas tinha educação e respeito. Não existia leis, mas existia ordem. E essas leis de hoje, por que faz isso com nós? Ministro e amigo Aldo, sem muitas delongas aqui, a minha pergunta vai logo direto. Com a votação do Senado da PEC indo para a Câmara, o presidente Lula, ele mesmo que homologue a terra de Palmeira dos Índios, isso no dia do índio, vamos dizer, essa homologação, ela é válida, mesmo com a Câmara votando a PEC, que hoje foi votada no Senado. Minha pergunta é só... Ministro Aldo, são 2 perguntas simples. Em primeiro lugar, lhe parabenizar pela palestra, retificar o doutor Ricardo Vitório, meu parceiro de OAB, que me chamou presidente da Ordem. Fui presidente durante 2 mandatos, hoje sou diretor tesoureiro adjunto da OAB seccional. E estou aqui também por delegação da nossa presidente Mariane Garrote, que não pôde estar presente. Mas as perguntas que eu quero lhe fazer são simples. A primeira é se Vossa Excelência acha razoável e justo, a gente já está em fase final de homologação dessa demarcação de terra, nós temos 3 senadores, 9 deputados federais, 27 deputados estaduais, e não tem nenhuma dessas autoridades mobilizadas para que isso não aconteça na cidade de Palmeira dos Índios, pelo menos até o presente momento. A gente vê, sim, um grupo de políticos, de vereadores, os 15 vereadores percorrendo seus deputados, suas lideranças, mas nenhum deles ainda deu declaração nesse sentido. E a segunda pergunta é também se o senhor acha justo e razoável que o Ministério Público e a Defensoria Pública tenham um lado que não o lado desses agricultores, dessas pessoas que estão vivendo angustiadas, que estão vivendo com a polícia em suas portas, e o Ministério Público e a Defensoria Pública defende apenas os indígenas e não defende aqueles que, de fato, precisam do auxílio destes. Era isso que eu tinha a perguntar. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Boa noite, ministro. Ministro, eu sei que tem acesso ao Gilmar Mendes. Eu tenho uma propriedade vizinha do Dr. Ricardo, e eu recebi a visita dos funcionários, 2 funcionários que estão fazendo uma visita. Não sabe de nada os caras, perdido mesmo. Perguntou o nome do proprietário, perguntou o nome do local. A fazenda dele tem dois nomes, né, Ricardo? É o Pavão e 2 barras. Aí eu só dei 2 barras, ele não olhou a casa, não viu nada de benfeitoria, que é o que a FUNAI paga, né? É benfeitoria, que eu tive uma fazenda e vendi e só recebi as benfeitorias. Hoje, eu vi um vídeo dele, o Gilmar Mendes, falando em Palmeira com 2/3 dessa área indígena. Aqui são 7 mil, quase 8 mil hectares, essa proposta, sabe? Ele falando, e não foi, Ricardo? Você ouviu? Ele falou um pouco da cidade, do escritor, Graciano Ramos. Então, eu tenho uma amizade com os celestinos. Tem uma pessoa que me disse que não tem índio, só tem maloqueiro. É um grupo aí de umas 20 pessoas
que são aculturadas, não tem nada de raiz indígena, não tem nada. Pode dizer ao ministro que ele pode vir aqui e trazer uma pessoa para conferir. São pessoas que estão só agitando. Querem ir para Brasília, tentaram alugar uma besta aí por 10 mil, não acharam nem o dinheiro nem o grupo, sabe? Então você pode falar ao ministro, lógico, mande uma pessoa lá que não é uma proposta antissocial, antieconômica muito forte. Palmeiras vai ter uma decadência tremenda. Só isso. Vamos lá? Olha, deixa eu dizer aqui o seguinte. Helenildo, eu posso dizer que a esperança desses nossos amigos, companheiros aí, pequenos proprietários, reside, num primeiro momento, em que o presidente não faça a homologação. Homologou, acabou. Por quê? Porque essa emenda constitucional ela tem um problema. Qual é o problema dessa emenda? O problema dessa emenda, eu falei para o pessoal, digo, a emenda deveria puxar para o Congresso a decisão final. O Congresso decidia e aí depois enviaria para o presidente homologar, como se fosse uma sanção. O presidente poderia sancionar ou não, mas a decisão ficar no Congresso. Do jeito que está, não, vai reafirmar um entendimento que vai, em última instância, podendo ser judicializado, porque o governo vai fazer do jeito que acha e o Congresso vai, um decreto legislativo, revogar a decisão ou coisa parecida. Então, eu acho que o primeiro momento é não deixar homologar. E eu acho que isso é possível. Nós estamos à véspera de uma eleição. O presidente da República não se exporia a cometer uma injustiça tão grande, uma coisa desatinada, desorientada, por uma decisão da FUNAI que não tem respaldo em nenhuma circunstância para ser adotada. Agora é preciso que alguém faça isso, leve ao presidente da República. Nós temos 3 senadores, temos 9 deputados federais, é isso, né, que têm acesso ao presidente, e leva a prefeita, leva o presidente do sindicato, leva o presidente da associação dos lojistas, leva as autoridades, as pessoas envolvidas. Eu acho que o presidente vai ouvir. Se fosse na Amazônia era mais difícil, porque na Amazônia são as ONGs que querem lá transformar aquilo em crédito de carbono para os ricos continuarem poluindo. E a gente vai, ou seja, eles vão continuar bebendo e a gente vai ficar de ressaca. Vai receber um dinheirinho para ficar de ressaca no lugar deles. Então, eu acho que é possível. No mais, a minha opinião é o seguinte, um presidente da República com algum tipo de hombridade, de coragem, para revisar todas essas demarcações absurdas, revisar todas elas e devolver a todos os esbulhados pelo Estado os seus direitos. É isso que vai ter que ser feito lá na Amazônia, pode ter certeza, porque isso lá é uma devastação, onde o governo levou aquele povo lá para... Era a ideia de integrar para não entregar. Tinha que ocupar a Amazônia demograficamente, e ocupar economicamente, e levar o povo lá para fazer fazenda, para criar gado, para plantar roça, para plantar milho, cacau, feijão, para plantar tudo. Aí aquele povo foi para lá. Depois, chegou lá o IBAMA, a FUNAI, dizer, não, vocês estão ocupando aqui, ilegalmente, terras da União, porque em cima da área que o governo tinha dado para as pessoas produzirem, eles criaram unidade de conservação. E você passou a ocupar ilegalmente uma área que você ocupava legalmente, por decisão do Estado brasileiro. Eu vi lá audiências com pequenos proprietários que estavam dentro de uma unidade de conservação criada pelo governo. Aí o promotor disse, mas o senhor está numa unidade de conservação. Ele disse, doutor, eu não pedi para entrar não, foi o senhor que me botou lá. Dá certo? Eu não estava em unidade de conservação nenhuma. Eu fiquei depois que o senhor criou essa unidade. E coisas absurdas. Aí você embarga a propriedade. Ele não pode nem colher uma mandioca
levou lá para o juiz, isso o juiz me contou no Tocantins. Chego lá o promotor com um pequeno proprietário. Senta lá na audiência. O juiz pergunta, qual foi o problema dele aí, que aquele crime ele cometeu? Aí o promotor disse, ele está numa área, numa unidade de conservação. Está ilegalmente lá. Aí o juiz perguntou, e o senhor está fazendo o que lá? Ele disse, doutor, eu planto mandioca, mas não é nem para vender, é só para comer. Aí o juiz olhou para o promotor e disse, como é que você faz um negócio desse? Como é que você traz uma criatura dessa aqui ao judiciário, um homem que está lutando por... Que é isso? Onde é que vocês estão? É que o Ministério Público no Brasil, todo ele com honrosas e poucas exceções, o Ministério Público é o braço jurídico das ONGs. Se um proprietário precisar de um advogado, ele tem que ir pagar. Se uma ONG precisar, vai na porta do Ministério Público e sai de lá com uma decisão. Isso é um escândalo. Por essa razão é que eu defendo que do Ministério Público seja tirado o poder de fazer termo de ajustamento de conduta. Essa gente tem que ter dois poderes, para combater a corrupção e para combater o crime organizado. Para perseguir quem produz, chega! O Ministério Público não pode ter mais esse poder. Isso tem que ser dito claramente. Tá certo? Tem que ser dito claramente, não pode. Porque o TAC é o poder de legislar. Porque depois de assinado ele vira lei, você tem que cumprir. E quem pode evitar um TAC de um promotor que chega com 10 propostas de ações contra o cidadão e no outro um TAC? Ele assina. Não, esse poder tem que ser tirado, porque está sendo usado abusivamente. Essa gente não teve maturidade para usar o poder o Estado brasileiro deu a eles. Eu tenho amigos que são promotores, eu digo, não podem ter mais esse poder, tem que ser tirado de vocês. Vocês têm que ter poderes excepcionais, todos eles, para combater a corrupção e o crime organizado. Para perseguir quem produz, tem que acabar com isso, porque vocês não têm mais condições de exercer esse poder. Tem que ser tirado deles. E fica isso aqui é no Brasil inteiro, são advogados das ONGs. Eles não são advogados do interesse público, eles são advogados que têm uma causa. Eles têm uma causa, mas eles são funcionários do Estado. Você faz um concurso para promotor e pensa que passou no concurso para ser militante do Greenpeace? Não! Você não é militante do Greenpeace, você é promotor, você tem uma responsabilidade do Estado brasileiro para toda a sociedade. Mas para eles a função social da propriedade é uma só. É o meio ambiente, produzir comida, produzir alimentos, segurança alimentar é função social da propriedade. Agora, para o salário que ganha um promotor, a comida não é problema para os pobres que eles não conhecem. Essa que é a verdade, com todo respeito. Pergunta quanto ganha, quanto tem mais de verbas indenizatórias. Vai se preocupar com quem tem que ir para a feira, saber o preço do frango, do arroz, do feijão? Não. Vai se preocupar com as causas do mundo que são ambientais. Não, isso não pode, pessoal. Isso tem que ser enfrentado. Porque senão o Brasil vai ficar ingovernável do jeito que está. Você vai eleger um Rolando Lero que não vai governar o país, porque quando chega lá, quem governa o país é o Supremo, o Ministério Público, o IBAMA, a FUNAI, o juiz de primeiro grau, e acabou. Você elege quem? Eu ando pelo Brasil inteiro. Os prefeitos, quando chegam na frente do promotor, parece que chegaram na frente de uma autoridade, não teve um voto, nem do Estado muitas vezes, nem da cidade, e chegam lá como se fossem deuses, querem mandar mais na cidade do que o prefeito e a Câmara Municipal. Isso tem que acabar, porque isso torna o Brasil ingovernável. Eles param o país, entra um promotor com uma decisão lá no Supremo, para uma ferrovia como a Ferrogrão, há 5 anos, que não anda. Porque aqui no Brasil você tem 3 resultados eleitorais. Uma eleição, Álvaro, você ganha, você perde, mas aqui no Brasil tem um terceiro resultado. Prefeito James. Você ganha e não leva. Você ganha, chega lá no Palácio, quem vai governar no seu lugar é o Supremo, que decide tudo, o Ministério Público, que decide tudo. O chefe do Ministério Público Federal não mandou gravar o presidente Temer dentro da casa dele, no palácio. Chegou lá um sujeito com um gravador gravando o presidente da República. Esse procurador tem que ser preso na hora.
Na hora tinha que ser preso. Você não pode gravar o presidente da República. Mas já tinham mandado gravar a presidente Dilma também. Agora, aqui no Brasil é o seguinte, se você grava o meu adversário, ainda bem que você gravou. O Supremo sempre tem 50% de apoio. Quando gravou a Dilma, os que eram contra disseram, ainda bem que tem o Supremo, que tem o Ministério Público, que gravaram essa mulher aí. Aí depois gravaram o presidente Temer. Mas ainda bem que tem alguém para gravar o presidente Temer. Porque ninguém age por princípio, agem por interesse. Se você não age por princípio, você não vai ter razão nunca. Porque um dia isso se volta contra você. Eu disse, pessoal, isso não é desse jeito. Ela vai ser presidente, daqui a pouco não é mais. Então não façam isso, porque isso, vocês dão esse poder ao Supremo e ao Ministério Público, quem vai tirar esse poder depois deles? Não tira. Aí você vai tendo um executivo que hoje depende para governar de ficar em conluio com o Supremo. É isso que nós temos. Um governo de corresponsabilidade. Toda vez que o presidente tem algum problema, ele corre para o Supremo, contra o Congresso, onde ele tem minoria, onde ele não tem maioria. Então, isso não é solução para o nosso país. Essas corporações têm muito o que contribui com o Brasil. Eu sou a favor que o Ministério Público tenha poderes excepcionais, o Judiciário poderes excepcionais para combater o crime organizado. Sou a favor. Para combater a corrupção, sou a favor. Para parar o país não pode mais, entendeu? Para parar o país não pode ter mais esse poder. Então isso tem que ser dito, isso tem que ser feito. Você tem que chegar lá na presidência da República, no primeiro dia já tem que fazer uma série de emendas à Constituição, um emendão para remover tudo isso. Para o país voltar a crescer, a se desenvolver, porque senão fica aí parado, entendeu? Quem diabo quer investir no Brasil hoje em dia? Sem saber o que vai acontecer, você vai atrás de um licenciamento ambiental, você não sabe se ele vai sair em 3 anos, em 30 anos, ou em 300 anos, ou não sai nunca. Porque depende de várias decisões. Promotor entra, o juiz para no primeiro grau, você recorre, vai para o segundo, vai para o terceiro, daqui a pouco, como é que você vai fazer uma obra se você não tem segurança sobre o que vai acontecer amanhã ou depois? Então é o seguinte, eu acho, meu prezado presidente, quem foi presidente será sempre, né? Eu tenho uma visão muito otimista do Brasil, muito otimista. Eu acho que o Brasil, para os 3 problemas fundamentais do mundo, o Brasil tem solução muito fácil. Porque essa conferência do clima que teve aí, isso foi uma conferência ornamental. Você olha, pergunta, por que o presidente americano não veio? Nem mandou o porteiro da Casa Branca. Quando a coisa interessa a eles, eles não só vêm como tiram os outros, para ficar sozinho. Não apareceram. O presidente da China não apareceu. O presidente da Rússia não apareceu. O presidente da Índia, primeiro-ministro, não apareceu. Os do Mercosul nem compareceram, o do Uruguai, do Paraguai, da Argentina. Eu digo, pessoal, se isso fosse uma coisa de fato relevante, esse pessoal estava todo lá. Por quê? Porque qual é a preocupação deles? Os da África, por que não vieram? O presidente da Etiópia, que é o líder lá dos países africanos, que fez uma conferência do clima, disse, a minha prioridade na África é dar luz elétrica para 700 milhões de africanos que não têm eletricidade. A minha preocupação é essa. Então eu preciso de energia, de petróleo, de gás, de hidrelétrica, de tudo para que eles tenham eletricidade. Vocês estão com outra agenda, vocês estão preocupados com outra coisa. Vocês querem acabar que não use petróleo, não use gás, não use... Eu quero é petróleo para usar, para esse povo ter energia. Se eu quero que cada africano possa comer um bife de 100 gramas por dia, vocês querem boicotar a pecuária do mundo? Eu quero uma pecuária que eu quero criar vaca e criar boi para cada africano comer pelo menos 100 gramas de carne por dia. Vocês já estão empanturrados de comida e nós aqui passando dificuldade. Não vieram também. O mundo precisa, em primeiro lugar, de comida, segurança alimentar. Essa é a necessidade do mundo. Isso aqui é um celular. 30 anos atrás ninguém sabia o que era isso. A gente aprendia no colégio, né, em citologia, que tinha célula.
era uma disciplina da biologia. Hoje em dia é um aparelho celular, que se tirar das pessoas, elas vão enlouquecer. Precisa botar um psiquiatra para tomar conta. Mas isso o povo não tinha. Agora, comida sempre foi necessário 3 vezes por dia. E só tem um tipo humano capaz de produzir isso, meu caro Leonardo. O mundo precisa de tudo. O mundo precisa de médico, de advogado, de promotor, de juiz, de mecânico, de biólogo, de soldado, de polícia, de tudo. Mas só tem um tipo humano que pode garantir a comida do todo dia. Só um. Você não vai pedir para um soldado produzir comida, nem para um engenheiro, nem para um advogado, nem para um médico, nem para um dentista. É o agricultor. Se você não protege esse tipo humano, que é a única necessidade vital, está aqui, nós reunidos. Eu não sei quem hoje precisou ir no médico. Eu não precisei do engenheiro hoje, nem do advogado, nem do fisioterapeuta, nem... Não precisei porque sou casado com uma. Tá certo. Agora, do agricultor eu precisei logo de manhã. Meio-dia precisei de novo e daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou precisar de novo. Tá certo? Então, essas pessoas têm que ser protegidas pela sociedade. Mas pergunte se o Ministério Público está preocupado com isso. Eles têm todo o sistema de meio ambiente. Todo o Ministério Público tem uma Câmara do Meio Ambiente, um grupo do meio ambiente, não sei o que do meio ambiente. Agora tem uma associação dos promotores do meio ambiente contra essa lei do licenciamento. Eu digo, e o Ministério Público da comida? Da preocupação com a comida dos pobres, com o preço da comida, com a segurança alimentar. Cadê? Eles não estão preocupados com isso. Por quê? Porque isso não diz respeito a eles. Exatamente, não é um problema para eles, é problema para o assalariado, para aquele que tem que atravessar a rua do domingo para saber o preço do frango na padaria para levar para casa, o preço do arroz, o preço do feijão. Agora o Brasil tem isso resolvido e tem muita reserva para resolver, porque tem terra, tem água, tem clima, tem conhecimento de agricultura tropical, tem a Embrapa e tem o agricultor. O Brasil tem segurança energética, tem petróleo em tudo quanto é lugar, tem energia eólica, energia solar, energia de tudo, hidrelétrica para dobrar o fornecimento, está cheio na Amazônia. Aqueles rios são todos fábrica de energia. O Brasil tem essas terras raras, esses minérios da economia moderna, que todo mundo está atrás, que o americano endoidece atrás de terras raras. O Brasil tem tudo isso. Então, a natureza, o destino nos deu tudo. As escolhas é que não deixaram a gente ir atrás. Então, já tem o destino, que já nos deu todas essas riquezas. Vamos fazer as escolhas certas, para que a gente possa usufruir essas riquezas e dotar o nosso país de desenvolvimento. Pessoal, você acha que um pai de família cria um filho, para dizer, meu filho, vou botar você na faculdade, vou me sacrificar para você estudar, para fazer uma escola técnica, e quando você se formar, você vai viver de Bolsa Família? Não, ninguém quer viver disso, isso é uma contingência, é uma emergência, as pessoas querem prosperidade. Você acha que um jovem, uma moça e um rapaz vão se encontrar, vão acertar um casamento e dizer, ainda bem, vamos casar e viver de Bolsa Família? Não é isso que as pessoas querem, isso é uma emergência. O Brasil precisa de prosperar, precisa que as pessoas tenham um meio de vida, seja um emprego, seja um negócio, seja qualquer coisa, e o país não está tendo isso. O país está amarrado, tudo bloqueado, tudo é proibido, tudo não pode. Que coisa é essa, minha gente? Vamos olhar para frente aí, vamos enfrentar o problema e vamos dizer, ó, nós não vamos deixar o país ficar nessa situação, não. Nós vamos tomar conta do nosso país, nós vamos ser um país com proteção do meio ambiente, mas também com desenvolvimento, com direito do nosso povo. Muito obrigado. Minha gente, eu acho que a palestra foi salutar, a palestra foi incisiva, a palestra foi muito direta e acho que preencheu todas as nossas expectativas. Agora eu queria pedir a vocês o seguinte, o Aldo está aqui para assinar, autografar alguns livros. Quem tiver interesse de autografar, entendeu? Ele vai ficar ali sentadinho, assinando os livros, e nós queremos aqui, em nome da associação, agradecer a todos, agradecer a quem veio de perto e a quem veio de longe. Quero agradecer ao Álvaro, quero agradecer a Sheila,
quero agradecer aos vereadores, quero agradecer ao pessoal do comércio, quero agradecer ao SESMAC, quero agradecer ao Leonardo, quero agradecer aos agricultores que estão aqui, enfim, quero agradecer a todos que vieram brindar o Aldo e ser brindado com essa palestra rica e especial na noite de hoje. Nós gravamos e creio que nós vamos tirar muitos desses cortes aí para a gente encher as redes sociais, para a gente divulgar, para a gente fazer essa noite chegar a Brasília. Esse é o nosso interesse. Eu peço a colaboração de todos. Quem desejar adquirir um livro do Aldo, ele está ali para autografar o livro, e eu quero, de público, agradecer à direção do SESMAC pela cessão desse espaço. Agradeço ao presidente da nossa OAB, Dr. Marcos Ribeiro, e agradecer aos vereadores, enfim, e agradecer especialmente aos agricultores, aqueles que produzem, como disse o Aldo, e que a gente precisa deles de manhã, de tarde e de noite. A todos vocês, nosso muitíssimo obrigado.